Juízes, capítulo de número 3. A servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Este período é a parte que começa a demonstrar o sofrimento de Israel após a morte de Josué e o povo apostatando da fé. Então, na verdade, a partir do capítulo 3, vão acontecer uma série de narrativas que vão mostrar Israel sendo dominado pelos inimigos, a princípio, os seus vizinhos próximos, na sua grande maioria, aparentados com o próprio Israel. E sempre Deus levantando um juiz para realizar aí a libertação dessa opressão. Vamos ler capítulo 3, verso 1, que diz assim: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Bem, esse início aqui, ele deixa bem claro o seguinte: essas nações eram as nações que estavam à volta de Israel. Então, na verdade, quando nós falamos aqui do filisteu, ele estava embaixo, ao sul, do lado do litoral. Os sidônios estavam em cima. Cananeus aqui, não somente os cananeus de dentro, mas os cananeus do redor, porque não tinha somente cananeu dentro de Israel, embora tenha ficado cananeu também dentro do território israelita. E sidônios e os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, isso quer dizer na parte norte do mapa, lá naquela região da Síria. Aí quando fala Baal-Hermon, é o Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma descrição de todo o mapa de Israel, até o momento em que Israel foi totalmente dominado pelos inimigos. Os inimigos, eles começaram a dominar aos poucos e pelos flancos. Isso acontecia pela inobservância de Israel acerca da lei deixada por Deus a Moisés e foi passada a Josué. Então a verdade é, Israel passa a ser dominado pelos seus vizinhos, na grande maioria parentes. Verso 4: Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então fica claro aqui, Deus poderia exterminar todos esses povos, mas ele não fez, para que eles fossem uma prova para Israel, para que Israel escolhesse a ser fiel ou não. Verso 5: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Veja, aqui fala claramente que os israelitas se misturaram com os cananeus que estavam dentro da terra. Cananeu, heteu, amorreu, ferezeu, jebuseu, heveu, o que não podia acontecer, porque assim misturava a massa, né, numa forma de falar ilustrativa, misturava o povo de Israel com o povo pagão. E isso geraria o quê? Semente misturada, genealogia misturada. Daí o caso, você vê mais à frente, uma grande quantidade de israelitas que não serviriam a Deus. Por que isso? Porque na verdade eles não eram descendentes de Israel, mas sim descendentes desses povos que tiveram filhos com as mulheres israelitas. Verso 7: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Veja, Israel deixou o Senhor e passou a servir os Baals, diversos Baals, e mais a Astarote, que é a esposa do Baal, que você lembra é um casal, Baal e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Veja bem a narrativa. Em virtude da idolatria, do abandono do Senhor e de sua lei, o próprio Senhor os vendeu, isso quer dizer, os entregou na mão dos inimigos. Veja bem,
Esses inimigos aqui são parentes, são da parte de cima do mapa. Porque aqui fala Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Para você lembrar, a Mesopotâmia é o mesmo que Síria ou Arã. Quando você lê rei da Síria ou Arã, que fala Mesopotâmia, não pode achar que são lugares diferentes. É porque aquela região ao norte de Israel é chamada de Baixa Mesopotâmia. E ali na Baixa Mesopotâmia era justamente onde habitavam os descendentes de Abraão, bem antes, que vieram, né, de Ur dos Caldeus e se alojaram ali. Então aquele território também era chamado de Arã ou Padã-Arã, que futuramente vai ser chamado de Síria, mas Mesopotâmia é a mesma coisa. Então Síria, Arã, Padã-Arã ou Harã ou até Mesopotâmia referem-se aqui ao mesmo local. Ali era a habitação de descendentes hebreus que tinham ligação direta com Israel. Então, se você percebe, Deus entregou Israel na mão daqueles que eram, na verdade, aparentados com eles. E aqui diz que eles serviram durante 8 anos. Vai ser onde vai surgir o primeiro juiz de Israel, que é o Otiniel. Otiniel, que na verdade era sobrinho de Caleb e vai casar com a filha de Caleb, tornando-se genro dele no caso. Verso 9: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então esse é o primeiro juiz relatado na Bíblia, está sendo juiz de Israel. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Veja a referência aqui, dizendo que o Espírito do Senhor que veio sobre ele. Você tem no total 12 juízes, veja bem, 12. Desses 12, somente 4 aparece essa referência que o Espírito do Senhor veio sobre ele. No caso aqui, Otiniel, o outro é Gideão no capítulo 6, Jefté no capítulo 11 e Sansão no capítulo 14. Esses 4 juízes recebem essa referência em relação ao Espírito do Senhor. Mas veja bem, isso não quer dizer que os outros 8 juízes não tenham recebido a virtude de Deus. É que na verdade alguns recebem um relato e outros não. Mas isso pega para toda a totalidade dos juízes, que na verdade são o total de 12. Aqui diz no 11: Então a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então vamos entender. Essas libertações, elas não eram nacionais, elas eram regionais. Elas eram na área em que estava sendo atacado o território. Nessa primeira parte você percebe, o ataque era no flanco norte, na parte de cima do mapa. E Deus levantou Otiniel livrou e a terra ali descansou 40 anos. Porque quando nós pegamos no versículo 12, já vai aparecer a servidão sob Eglon. E Eglon era rei dos Moabitas, e Moabe era também aparentado de Israel. Vamos ler? Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor exorçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Veja, mais uma vez, os Moabitas eram habitantes do oriente da fronteira de Israel. Moabe, assim como Amon, eram descendentes de Ló. E aí, como Israel está vacilando, Deus entregou novamente. Mas perceba, ele entrega a nações, a povos que eram aparentados a Israel. Aí aqui diz, e ajuntou consigo os filhos de Amon, porque eram irmãos, né? E os amalequitas, que também eram aparentados, que os amalequitas eram descendentes de Esaú. E foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Cidade das palmeiras aqui é Jericó. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Aí vamos lá. 18 anos a opressão. Aí Deus vai levantar um outro juiz. Esse outro juiz é o Eude, que está a partir do versículo 15. Diz assim, Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, quer dizer, da tribo de Benjamim, homem canhoto. Sempre que fala do homem canhoto, o homem do canhoto era sempre uma referência
a habilidade dos guerreiros. Porque o homem canhoto, ele na verdade trabalhava bem com a funda, ou com a flecha, ou com a espada, seja o que for. O canhoto sempre era o elemento surpresa, porque ele estava trabalhando ao oposto da defesa adversária. Então sempre vem esse destaque do homem canhoto. Aí diz mais assim, ó. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, quer dizer, que corta para os 2 lados, do comprimento de 1 côvado, isso equivale a 50 centímetros ou meio metro. E cingiu-a por debaixo das suas vestes a sua coxa direita, porque ele era canhoto. Então, como ele é canhoto, ele botou na coxa esquerda para manusear. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eglon era homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porque esse presente aqui não é um presente pequeno, o presente aqui é uma comitiva. É uma questão que envolve carroças, carruagens, carregadas de coisas. Por isso que fala assim, despediu a gente que trouxe o presente, a pessoa fala assim, mas que presente grande. Não, é porque presente aqui não é presente como no nosso tempo, uma coisa pequena. Presente aqui é uma grande dádiva que envolvia bens, roupas, ouro, prata, etc. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal. Você lembra que Gilgal foi o primeiro local onde Israel parou, e ali justamente era o ponto das imagens de escultura, para você ver como estava a situação em Canaã. E disse, tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse, cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele, porque ele queria contar um segredo. Essa linguagem aqui é um hebraísmo, mas ele queria contar um segredo para o rei Eglon. Aí Eglon falou, fica quieto, calma. Mandou todo mundo sair, ficaram somente os 2. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, quer dizer, uma sala, onde estava sentado. E disse Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira, e o rei está ali parado, ele não sabia que o mal lhe acometeria. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, e lançou mão da espada da coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, quer dizer, até onde fica a mão, a empunhadura da folha, após a folha que fala, é o corte da espada. E a gordura encerrou a folha, quer dizer, cobriu a folha, porque não tirou a espada do ventre, ele deixou cravado. E saiu-lhe o excremento. O excremento quer dizer, são as tripas e também as fezes. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Quer dizer, ele matou Eglon, saiu, fechou a porta como se nada tivesse acontecido. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram, sem dúvida está descobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Descobrir os pés é um hebraísmo. Isso aqui, na verdade, é um hebraísmo que é cultural. Mas isso aqui era uma forma de você falar que a pessoa estava aliviando o ventre, ou na verdade estava defecando, estava indo no banheiro, estava fazendo o chamado número 2. Então essa linguagem que ele fala cobrindo seus pés é o que você fala em hermenêutica, você chama de eufemismo. É porque você traduz uma coisa que é aparentemente feia com uma linguagem amenizada, digamos assim. Então eles achavam assim, ele está descobrindo os pés, quer dizer, ele está aliviando o ventre, ele está fazendo o número 2. E eles estão esperando, só que ele não saia de lá. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Quer dizer, eles esperaram até muito. Ele falou assim, esse homem não sai daí de dentro, vamos ver o que é. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. As imagens de escultura, como nós falamos, estava em Gilgal. E Seirá é um lugar naquela região ali próximo a Jericó, só que atualmente não é identificado. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. Você sabe, tocar a buzina é convocar para a guerra. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes, segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. Ele está liderando o exército.
E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe. Os vales são as partes rasas. E nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos. E não escapou nenhum, porque na verdade Deus tinha levantado Eude. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Então vamos lá. O Eude, um benjamita, foi o segundo juiz. O primeiro, você sabe, foi Otiniel, que era da tribo de Judá. Esse livrou o povo. Depois vem Eude, que livrou o povo da opressão de Eglon. E esse era benjamita. Porque no versículo 31 do capítulo 3, tem um juiz pequeno. Pequeno, porque se você não sabe, na verdade, não lembra, que nós já falamos, você tem os juízes chamados maiores e os juízes chamados menores. Os chamados maiores é os que têm grande volume literário, como nós vimos agora o caso de Eude. Agora os que são chamados menores são os que possuem pequena literatura, como é o caso de Sangar. Só tem um versículo que fala de Sangar, aqui é o versículo 31, que diz assim, ó: Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Veja, um juiz pequeno, não tem muita referência dele, mas diz que Sangar defendeu Israel, livrou da opressão dos filisteus. Filisteu, se você lembra, ele ficava na parte sul, do lado do litoral. Os filisteus ele livrou, aqui diz, com uma aguilhada de bois, 600 homens. A aguilhada de bois é uma vara com ponta de metal. Essa vara com ponta de metal você usava para tocar o gado, boi, vaca e por aí vai. Então esse homem, com uma aguilhada de bois, ele venceu 600 homens. Comum? Não. Normal? Não. Isso aqui é milagre, porque Deus pelejava por Israel. Mas vamos lá. Então o capítulo 3 veio recheado, já veio com 3 juízes. 3 juízes, né? Otiniel, Eude e Sangar. 3 juízes no capítulo de número 3. Esse foi o capítulo 3 de Juízes, os primeiros juízes levantados por Deus.